Hoje nós temos o prazer redobrado, não só por realizarmos mais um fórum, hoje é a 87ª reunião nossa, isso mostra que a gente tem um passado longo, né? E vocês aqui sempre, dentro dessa fidelidade que a gente tem, quer dizer, o fórum é isso, uma troca de informações, né? De conhecimentos, tenho eu a certeza de que hoje, quando eu digo que é uma dupla, né? Felicidade é exatamente de realizarmos mais uma reunião e termos aqui como palestrante o nosso membro efetivo, o doutor Anderson Schreiber. Para quem não sabe, né, a gente é sempre bom, tem sempre gente nova aqui conosco. Ele é procurador do Estado aqui do Rio de Janeiro, ele é professor de Direito Civil da UERJ, professor também permanente do Programa de Pós-Graduação de Direito da UERJ, mestrado e doutorado, e é professor também dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eu digo que é um duplo, né, prazer exatamente por isso. Tenho a certeza de que hoje, mais uma vez, nós vamos ter, não só em relação a esses conhecimentos que se adquire a cada sessão do nosso fórum, também o prazer de aplaudi-lo, né, duplamente por essa, não só, né, participação, mas pelo fato, né, e isso é algo assim inconteste, né, de ser tricolor, de nós estarmos no G4. Né, isso é importante. A gente tem que relevar. Os flamenguistas estão conseguindo sair lá da zona do rebaixamento, estão rindo sozinhos. Né. Meus amigos, aqui à minha esquerda, aqui, o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, nosso também membro efetivo aqui do Fórum, e temos aqui o desembargador Eduardo Guzmão, que está aqui, né, nos dando essa honra, essa satisfação de participar também aqui do nosso fórum, né? Fez questão de ficar aí, né, para ficar mais à vontade também para o debate. Né? Tenho eu a certeza de que será assim. Meus amigos, vamos iniciar, não vamos perder tempo. Eu passo a palavra aqui imediata ao nosso professor, membro do nosso fórum, doutor Anderson Schreiber. Vai usar? Vai? Então vamos descer. Arreia aqui. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao desembargador Maldonado, presidente do Fórum, pelo convite para essa palestra, não, mas essa conversa informal com vocês, que é a característica aqui do Fórum Permanente de Direito do Consumidor da EMERJ. Quero agradecer a presença de todos. E o tema da nossa conversa de hoje é Direito e Mídia, né? Foi um tema que me foi atribuído pelo nosso presidente, inspirado num livro que eu lancei há cerca de um ano com alunos do mestrado e doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um grupo de pesquisa que a gente tinha no mestrado e no doutorado, temos ainda hoje, em torno desse tema, direito e mídia, ou seja, das relações entre o direito e os meios de comunicação. Quando o desembargador Maldonado me fez esse convite, eu confesso a vocês que fiquei um pouco preocupado, porque o foco originário do livro não era tanto a perspectiva do consumidor, era uma perspectiva um pouco mais geral em torno dessas inter-relações. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu fui me dando conta do brilhantismo da ideia dele, porque, na verdade, quando a gente fala em liberdade de informação no Brasil, quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente normalmente trata desse tema no âmbito do direito, sempre sob a perspectiva dos meios de comunicação, ou seja, a gente muito raramente aborda a questão do direito que o público tem a uma informação transparente, a uma informação fidedigna, a uma informação plural, construída com diferentes fontes. Então, a perspectiva do consumidor, do público que consome esse serviço público, né, de rádio
difusão de sons e imagens, de transmissão da notícia, essa é uma perspectiva que normalmente fica esquecida, né? A gente pensa pouco no consumidor desse serviço de prestação da informação. A gente pensa, quando fala o discurso jurídico, fala em liberdade de expressão, de informação, de liberdade de imprensa, a gente está muito mais tratando de uma certa proteção dos meios de comunicação perante o Estado do que propriamente na relação entre esses meios de comunicação e o consumidor. Então, acho que foi uma escolha muito feliz para o nosso fórum e eu vou tentar abordar alguns temas principais dentro dessa temática, que é muito ampla, tentando um pouco fazer a ligação com essa perspectiva do consumidor, seja como público, seja como um bystander dessa relação entre os meios de comunicação e o direito. Eu queria só começar apresentando a vocês o Hiro Onoda, que é um soldado japonês. Essa é uma história real que eu acho que conta muito sobre a importância da informação na sociedade contemporânea. O Hiro Onoda é um soldado japonês, está vivo ainda hoje, foi mandado em 1944 para uma ilha tropical nas Filipinas, chamada Ilha de Lubang, onde ele tinha a missão de proteger a ilha de uma invasão norte-americana, né? A gente estava aí em plena Segunda Guerra Mundial. E ele, de fato, ficou lá na ilha com seus companheiros defendendo a ilha. O exército norte-americano efetivamente invadiu aquela ilha, ele se refugiou na selva tropical de Lubang e ficou lutando contra os soldados americanos e contra os filipinos que apoiavam a invasão americana, usando táticas de guerrilha naquela selva. Em 1945, um ano depois de ele ter chegado a Lubang, como todos sabemos, explodiu a bomba atômica, o que levou à rendição do Japão em apenas 6 dias e a Segunda Guerra acabou. Mas o Hiro Onoda continuava naquela selva e não teve acesso a essa informação. E continuou combatendo os filipinos. Os americanos se retiraram da ilha alguns anos depois, mas ele continuou combatendo os filipinos, acreditando que eles ainda apoiavam os americanos que estariam em outras partes da ilha, e continuou combatendo esses filipinos e aplicando tática de guerrilhas durante praticamente 30 anos. Em 1965, ele foi declarado legalmente morto no Japão. E, em 74, um estudante japonês, visitando as Filipinas, encontrou com o Hiro Onoda no meio da selva, vestido ainda com seu uniforme de soldado japonês e um rifle muito antigo, e tentou convencê-lo de que a guerra tinha acabado. E ele não acreditou que o Japão pudesse ter se rendido, né? Era uma ideia muito estranha para ele. E esse jovem japonês voltou ao Japão, conseguiu localizar o ex-comandante do Hiro Onoda, que agora era um livreiro no Japão, e convenceu esse livreiro a ir às Filipinas com ele, e ali, enfim, conseguiram convencer o Hiro Onoda a sair da selva e se entregar. Ele foi condecorado no Japão, veio viver no Brasil, lançou um livro sobre a história dele, né? Mas por que essa história é uma metáfora importante para a gente, é uma ideia importante para a gente, vinda até da vida real? Porque mostra a situação em que as pessoas ficam quando efetivamente são privadas da informação, né? Como a gente pode ser capaz de viver se essa informação... Hoje em dia, as Filipinas, onde o Hiro Onoda ficou, são considerados campeão mundial de torpedos, né? Título que não tem nada de bélico, mas que diz respeito ao número de SMS enviado no país, né? O campeão mundial é o lugar onde as pessoas mais trocam mensagens por celular per capita, né? Então, é um país extremamente mediatizado, com várias formas de telecomunicações diferentes. A situação ali do Hiro Onoda hoje talvez fosse impossível, né? Esse tipo de história é muito usado por autores que se referem à chamada revolução da mídia, né? O que é a revolução da mídia, né? Albert Einstein disse que 3 bombas explodiram no século XX, né? A bomba atômica, a bomba demográfica e a bomba das telecomunicações, né? O nosso mundo virou um mundo basicamente regido pela mídia e o tempo todo conectado. Hoje em dia, com a internet, isso se catapulta, né? A gente tem uma profusão muito grande de informações. Vivemos cercados de informações o tempo todo, né? Há um verdadeiro dilúvio de informações que nos soterra. Qualquer pessoa que abre sua caixa de e-mail hoje recebe 300 e-mails não autorizados, spam, né? Um monte de mensagens, e às vezes a gente tem dificuldade
de lidar com tudo isso. Isso aqui é uma pesquisa do IBOPE, de março desse ano, que mostra a relação entre o brasileiro médio e a mídia, né? O brasileiro médio passa 3 horas e 39 minutos do seu dia na internet, 3 horas e 29 minutos vendo televisão, 3 horas e 7 minutos ouvindo rádio, normalmente em trajetos de carro ou outro meio de transporte, 2 horas e 11 minutos ele dedica a jornais e revistas, né? Então, a gente tem uma média diária de 12 horas e 26 minutos ligados a meios de comunicação, meios que nos fornecem informações, né? Se a gente considerar 8 horas de sono, sobram 3 horas e 34 para fazer todo o resto que você tem que fazer na sua vida. Claro que essas atividades se sobrepõem, muita gente trabalha acessando a internet, né? Esse tipo de situação se sobrepõe, mas esse é um dado significativo. E aí vem uma pergunta que é muito importante, né? Se isso é algo tão importante nas nossas vidas, se nos cerca de maneira tão intensa, se consome tanto tempo do nosso dia, por que esse assunto é tão pouco tratado pelo direito, né? O direito que se destina a regular as relações sociais, a ver, disciplinar, de certa maneira, as atividades do ser humano, o direito civil em especial, que é o campo do direito da vida comum do cidadão, né? Por que ele se ocupa tão pouco dos problemas que surgem nas telecomunicações? A gente tem, na Constituição da República, uma série de dispositivos sobre telecomunicações, mas que, na verdade, não foram regulamentados. A agência reguladora das telecomunicações é basicamente uma agência dedicada à telefonia, uma agência que pensa pouco na produção midiática. A gente tem essas relações normalmente guiadas um pouco pela iniciativa privada, por códigos de ética, mas a gente tem poucas normas sobre conflitos que são muito comuns nesses campos. E o que acontece nessas situações é que, normalmente, o problema acaba vindo ao Poder Judiciário, o que é uma certa armadilha, justamente porque não temos regras, esses problemas vêm ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, muitas vezes, tem dificuldade de decidir esses casos, porque não há parâmetros normativos, não há indicações do legislador, não há indicações sobre como esses conflitos devem ser resolvidos. Então, a gente vive uma situação que se retroalimenta em uma constante envio de conflitos para o Poder Judiciário, o que se agrava ainda mais com a internet. Hoje, a gente tem o Marco Civil da Internet no Brasil, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas, de modo geral, o Marco Civil é uma regulamentação muito tímida, muito genérica da internet, o que é proposital, de certa maneira, manter a liberdade de maneira ampla na internet, mas, claro, gera conflitos que, muitas vezes, o judiciário não sabe como resolver. Então, como estamos na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, num fórum da Escola de Magistratura, é importante a gente refletir também sobre essa questão. Eu separei 5 temas específicos que são mais interessantes, mais palpitantes, que geram mais controvérsias, para a gente examinar essa relação, como se coloca o direito diante desses problemas que surgem no campo das comunicações. São essas 5 questões. O direito ao esquecimento está muito em voga hoje, sendo muito discutido. O uso indevido de imagem, o direito de sátira também hoje é uma grande polêmica em torno desse tema. Controle de conteúdo do cinema e, por fim, as biografias não autorizadas, que são um tema que estão gerando muita polêmica hoje no Congresso, no Supremo e na sociedade civil. Eu queria começar pelo direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento ele nasce na Itália, né, sob o nome de diritto all'oblio, né, direito ao esquecimento, que é justamente, sua origem está ligada justamente a situações de pessoas que deixavam o cárcere por razões políticas, normalmente, e que não queriam ter sempre o seu nome constantemente associado àquele crime que cometeram e cuja pena já cumpriram, e, portanto, não queriam ser perseguidos, entre aspas, por aquele fato que fez parte das suas vidas, indubitavelmente, mas com relação aos quais já cumpriram a sua sanção na sociedade. Um dos casos mais famosos envolvendo o chamado direito ao esquecimento é o caso Lebach, que é abordado pelo Robert Alexi no livro dele, Teoria dos Direitos Fundamentais, em que ele conta a história desse assalto que foi feito
a um paiol na Alemanha, onde foram assassinados soldados alemães que guardavam o paiol e foram roubadas armas daquele paiol. Depois de 8 anos e meio, as pessoas que tinham sido condenadas por aquele crime foram libertadas. Às vésperas da saída delas da prisão, uma emissora de televisão local veiculou propagandas dizendo que ia apresentar um documentário sobre aquele assalto, aquele assassinato dos soldados de Lebach. E naquele documentário, evidentemente, iam ser veiculadas imagens daquelas pessoas que estavam deixando a cadeia, aquele fato ia ser relembrado. Era um programa parecido com o que a gente teve no Brasil aqui há algum tempo, programas que relembravam crimes históricos, crimes célebres. Então a ideia ali era mais ou menos a mesma, só que isso ia ser feito exatamente, ia ser veiculado o programa no dia em que, ou um dia antes do dia em que aqueles prisioneiros iam deixar a prisão alemã. E o caso foi levado à Suprema Corte, um pedido liminar, uma correria imensa para tentar suspender a veiculação do programa e, de fato, no final, conseguiram suspender a veiculação do programa e, no final do processo, julgando a questão, a Suprema Corte entendeu que, embora a emissora de televisão tivesse, sim, a liberdade de informar o público, inclusive através da recordação daquele fato, por conta da desatualidade do fato, por conta de não ser uma notícia atual, a veiculação daquele programa na época da liberação daquelas pessoas, antes delas se reintegrarem à sociedade, era uma veiculação ilegítima. Portanto, na ponderação entre a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de informação e o direito à ressocialização daquelas pessoas, o tribunal alemão entendeu que o direito à ressocialização, naquele momento, prevalecia, que a emissora de TV poderia ter circulado antes daquele programa, mas que agora, no momento em que talvez a ressocialização se colocasse de maneira mais crítica, ela não tinha o direito de veicular aquele documentário. Essa decisão é muito interessante, foi um marco para o direito ao esquecimento, que começou a chegar ao Brasil através de várias ações, vem sendo mencionado em vários casos nos tribunais. Não há nenhuma regulamentação no Brasil a respeito do direito ao esquecimento. A maior parte da doutrina entende que o direito ao esquecimento é uma expressão do direito à privacidade, mas não há disciplina normativa, não há nenhuma norma sobre isso, há pouca produção jurisprudencial e doutrinária ainda, mas é um tema que vem surgindo de maneira muito palpitante. Um caso interessante envolvia um caso comum que acontece no mundo inteiro, das apresentadoras infantis que, em algum momento do início da sua carreira, tiram fotos ou sensuais ou nuas para revistas e, depois que se consagram como apresentadoras infantis, alguém vem tentar reeditar, recircular, redifundir aquela imagem, aquele fato, reviver aquela história, e elas normalmente tentam a todo custo impedir essa recordação, porque entendem que aquilo afeta a identidade que elas construíram ao longo da carreira como apresentadora infantil. Então, esse é um caso recorrente, há casos no Brasil, evidentemente, há casos na Itália, há casos na Argentina, há casos envolvendo esse direito ao esquecimento. Mas há também outros casos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro analisa hoje, em segredo de justiça, um caso muito interessante que envolve uma pessoa que teve o seu nome associado a uma fraude em concurso público e foi acusada, digamos assim, informalmente, mas nada ficou comprovado. Todos os órgãos administrativos depois consideraram o concurso válido, mas até hoje, quem digita o nome dela no Google, os 30 primeiros resultados são resultados que associam ela àquela fraude no concurso público. Então, o Google, de certa maneira, tem se tornado um grande réu em ações de direito ao esquecimento. E o normal, o que é mais frequente, é que as pessoas peçam para que aquele resultado seja retirado do Google, o que o Google resiste a fazer com bastante razão, porque seria uma espécie de reedição da história, Você simplesmente apagar fatos que aconteceram para que eles não fiquem na internet.
Mas essa ação que eu estou mencionando a vocês é interessante, em particular, porque ali o pedido não é de que esse fato seja retirado, mas simplesmente de que ele não seja um dos 5 primeiros fatos associados àquela pessoa, porque há outros fatos dela que aparecem no resultado de busca. Então, é uma tentativa de, digamos assim, reorganizar o resultado da busca do Google, o que o Google também resiste muito a fazer, porque a fórmula, né, dessa busca, o motor de busca utilizado, é um segredo industrial para o Google, é algo que ele não revela quais são os critérios que são utilizados nessa busca e, portanto, é algo que eles defendem com bastante vigor. Mas esse é um caso interessante. Por quê? Porque o direito ao esquecimento, como hoje tratado na Europa, ele não é, de fato, um direito a apagar a memória da sociedade, a excluir fatos dessa memória coletiva, mas ele é um direito a evitar que certas pessoas, né, o direito que as pessoas têm de evitarem serem constantemente associadas àquele fato, né, constantemente recordadas por aquele fato, né, coisa que, de certa maneira, suprime a possibilidade dessas pessoas de construírem uma identidade estranha àquele fato. Né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem outro caso emblemático, e aí era um fato de um terceiro, que era o caso dos filhos do Silveirinha, também é um caso famoso aqui do nosso tribunal, em que os filhos do Silveirinha, que era um fiscal de rendas, que foi acusado e condenado por fraude, uma fraude fiscal, né? E o propinoduto chamava-se na época. E o Silveirinha, os filhos do Silveirinha eram motivo de chacota na escola, eram criticados por serem filhos do Silveirinha e pediram para suprimir o sobrenome Silveirinha dos seus nomes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, numa decisão por maioria, entendeu que não havia essa possibilidade de suprimir o sobrenome, mas foi uma discussão muito interessante no âmbito desse tribunal, porque, de fato, havia ali a circunstância de que as crianças eram perseguidas pelo fato cometido pelo pai, pelo fato criminoso do pai, com um sobrenome que ficou muito marcante, ficou muito associado a esse fato. Então, esse também é um caso, digamos assim, de um direito de esquecimento, mas sobre um fato alheio. O segundo aspecto que eu queria enfrentar é o do uso indevido de imagem. Esse também é uma situação que gera muitos conflitos na sociedade brasileira. É muito comum que as nossas imagens sejam captadas de modo não autorizado e, às vezes, utilizadas por meios de telecomunicação. Um caso julgado pelo STJ, interessante é esse desse recurso especial 1063-304, relator ministro Ari Pargendler, em que houve uma divulgação numa revista, uma revista semanal que acompanha a Folha de São Paulo, né, publicou uma matéria que chamava GLS, Bairros de São Paulo atraem vizinhança homossexual. Nessa reportagem, a revista veiculou a foto de 2 homens se abraçando na frente de um café com a seguinte legenda: café tal, tal, tal. A primeira parada na noite para um flerte gay. Essa era a legenda da foto. Uma das pessoas que estava se abraçando era um advogado de São Paulo, que promoveu uma ação judicial contra a revista, que começa com a frase inicial, o autor não é gay. É a primeira frase da inicial. E o sujeito conseguiu comprovar nesse processo que a foto originária, a foto que foi captada originariamente pelos fotógrafos da revista, era uma foto em que os dois amigos, se abraçavam e as respectivas mulheres estavam ao lado. E essa foto foi veiculada numa campanha, numa matéria sobre café. E ficou no arquivo do meio de comunicação, que depois, tendo necessidade de usar alguma foto para aquela reportagem, resolveu utilizar a foto dos 2 sujeitos se abraçando e cortou as laterais da foto de maneira muito conveniente e colocou aquela legenda. E o sujeito promoveu uma ação e o STJ condenou a revista, a editora, que é responsável pela publicação da revista, a pagar R$250 mil a esse advogado. É uma decisão bastante... a leitura da decisão chega a ser divertida, porque a gente vê claramente os ministros do STJ
um pouco embaralhados na argumentação, porque a discussão começou dizendo que aquilo era uma ofensa à honra do sujeito. Então, os ministros começam a dizer assim, olha, chamar o sujeito de gay ofende a honra. Não, mas não ofende, porque, na realidade brasileira, é plural, não deve ofender, mas acaba que ofende, então, na verdade, é e não é, então vira um certo constrangimento a decisão. A melhor construção técnica para isso não é lesão à honra, né, porque atribuir a alguém a qualidade de homossexual certamente não é uma lesão à honra, não deve ser uma lesão à honra no nosso ordenamento jurídico, independente da reação que as pessoas possam ter na realidade social. A melhor construção para isso é a lesão ao direito à identidade pessoal, que é um direito muito trabalhado na Europa hoje, que é o direito que você tem a não ter atribuídas a você sinais distintivos, expressões, qualidades, características que não são suas, né? Eu dou sempre o exemplo do torcedor de um time que é retratado num jornal como torcedor do outro time. Quer dizer, aquilo não é necessariamente, às vezes até é, mas normalmente não é necessariamente uma lesão à honra, mas é uma lesão à identidade pessoal, né? Porque está atribuindo uma característica que não é daquela pessoa, ela não quer ser identificada como torcedor do Palmeiras, ela quer ser identificada como torcedor do Fluminense, que é o time que ela defende. Então, é natural que haja esse tipo de problema na sociedade. Isso não é lesão à honra, isso é uma lesão à identidade pessoal. Isso facilita muito na hora de julgar esses casos. Mas o fato é que o STJ julgou aí um caso envolvendo o uso da imagem de uma pessoa. Isso acontece o tempo todo, né? Quando o Vasco da Gama foi rebaixado, houve um processo que foi ao Superior Tribunal de Justiça, em que o torcedor foi fotografado em close no estádio, chorando, né, e aquela imagem circulou o Brasil, né, sem autorização. O caso famoso também em Santa Catarina, a menina que fez o topless na Praia Mole, e o jornal tirou uma foto muito próxima, individualizando a menina, com os seios à mostra, e colocou dentro do jornal com a manchete, temperatura sobe na Praia Mole, né, era a manchete do jornal. Então, quer dizer, situações assim em que a imagem das pessoas é captada, às vezes sem que a gente note, né? E se tornou muito comum na praxe as pessoas defenderem, é lugar público, eu posso tirar a foto que eu quiser. É pessoa pública, eu posso captar ela em qualquer cenário. Então, o binômio lugar público, pessoa pública, se tornou muito comum na praxe e não tem nenhum fundamento normativo no direito brasileiro, não existe mais essa previsão, nunca existiu de fato, o que existia era uma alusão secundária numa lei que já foi revogada, né? Então, isso se tornou praxe, mas nunca foi amparado de fato pelo ordenamento jurídico. O que a gente tem que levar em consideração na captação de imagens é realmente a expectativa que a pessoa tem de ser captada, né? Esse é a grande pedra de toque. Claro que, em determinados casos, essa expectativa pode ceder a interesses que a gente considere mais relevantes. Por exemplo, numa investigação em que a pessoa está sendo filmada, obviamente, você não pode respeitar a expectativa dela de não ser filmada, senão não tem investigação. Mas aí a gente está diante de uma ponderação de interesse em que um interesse público de maior relevância, naquele caso concreto, diante daquelas circunstâncias específicas, vai prevalecer. Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum, em caso de escuta, o juiz determinar, no Brasil isso também acontece às vezes, o juiz determinar horários e locais de casas, né, de criminosos, que não podem ter escuta. Então, não vai ter escuta no quarto de casal do sujeito durante a noite. Bom, mas ele só confessa os crimes dele na cama para a mulher à 00:15. Não interessa, é o ônus da gente proteger certos limites para essa tutela de uma privacidade da imagem das pessoas. Então, essa ponderação é muito importante. É importante entender que, em determinados casos, pode ceder, mas isso tem que estar muito bem fundamentado e parametrizado. Um outro caso muito famoso, envolvendo o uso de imagem, e aí um caso especialmente interessante, porque a imagem foi voluntariamente difundida pelos pais desse menino. Esse menino, quem não conhece, é o Nissim Orfali. Quem jogar no YouTube o nome dele, vai ver o filme dele, do bar mitzvah dele, que é uma montagem feita por uma empresa especializada, que fazia uma espécie de videoclipe, né, em que ele canta, diz que gosta de ir à baleia, aqui no interior de São Paulo, né, no litoral de São Paulo, e, enfim, e aí vão várias imagens sobre ele, imagens um pouco jocosas, engraçadas e tal.
Os pais dele colocaram esse vídeo no YouTube porque queriam que parentes dele em Israel tivessem acesso ao filme, e o filme era muito pesado para ser enviado por e-mail. Então usaram um canal privado do YouTube, que é pouco privado, como sabem os usuários do YouTube. E esse vídeo acabou sendo divulgado na internet. E o menino, no começo, todo mundo se divertiu com aquilo, inclusive os familiares e amigos do garoto. E depois de um tempo, os pais e o próprio menino começaram a ficar incomodados, porque aquilo ganhou realmente proporções. O número de acessos de vídeo é coisa de 10, 15 milhões de acessos. Há paródias do filme hoje, quem entrar no YouTube, a paródia até do Bart Simpson, brincando no lugar do Nissim Orfalho. O pai dele, numa entrevista, disse que recebia cerca de 30 ligações por dia de empresas querendo contratar o menino para ser garoto propaganda de algum produto, né? Então, os pais que inicialmente tinham divulgado aquilo de uma maneira pouco refletida, né, por uma finalidade um pouco familiar, viram aquele vídeo ganhar proporções gigantescas na internet, começaram a se sentir incomodados com isso, solicitaram ao YouTube que retirasse o vídeo do ar. A companhia responsável pelo YouTube disse que não retiraria o vídeo do ar, porque ele foi postado voluntariamente, e isso virou um enorme problema. Os pais, enfim, promoveram um processo judicial para tentar retirar o vídeo do ar, e a liminar foi negada, né? Está em primeiro grau ainda esse processo, Tribunal de Justiça de São Paulo, está aí o número para quem quiser acompanhar, mas a liminar, na antecipação de tutela, na verdade, foi negada ao argumento de que a colocação do vídeo foi voluntária, né? Esse é um argumento que a gente tem que ver com muito cuidado, porque primeiro foi voluntária pelos pais do menino, não pelo menino em si, cuja vontade para o direito civil sequer é considerada suficiente para emitir essas autorizações. Segundo, que essa não é uma relação onerosa, ou seja, o YouTube não pagou para ter acesso a esse vídeo, não há uma contraprestação econômica. Então, a lógica do voluntarismo é uma lógica muito ligada aos negócios jurídicos patrimoniais, em que eu recebo uma contraprestação, eu faço investimentos, eu, de alguma maneira, custeio aquela situação, assumo compromissos, e aí, portanto, você não pode voltar atrás com a sua palavra dada, com a sua autorização, porque pacta sunt servanda, eu tive lá os meus compromissos e, portanto, você tem que ter a mesma coisa. Aqui a lógica é totalmente diferente. Isso é uma rede social, é um canal aberto em que a pessoa pode postar e retirar a qualquer momento. Claro que o YouTube vai ter gastos com isso para fazer esse monitoramento, e esses gastos precisam ser arcados por alguém, mas essa é uma discussão totalmente diferente de se pode ou não pode retirar o vídeo do ar, né? Então, esse é um caso bastante emblemático que ainda não tem uma decisão definida. Esse é um slide em homenagem ao desembargador Marco Aurélio, que está sentado aqui na frente, e é sobre uma questão bastante palpitante. O Tribunal de Justiça do Rio tem vários acordos sobre isso, tem exercido uma certa liderança nessa matéria no Brasil, que é a questão dos perfis falsos em redes sociais, né? É muito comum as pessoas criarem perfis falsos de pessoas famosas, ou às vezes nem tão famosas, e alimentarem esses perfis. Então, vários atores, quem lê o Globo, volta e meia vê no Anselmo Góes uma notinha de que alguém avisa que o perfil tal é falso, né, porque conta detalhes das gravações da novela, conta os melhores restaurantes onde a pessoa vai, quer dizer, é uma riqueza de detalhes muito grande. O Renato Gaúcho tem um perfil falso no Twitter, que é bastante engraçado até, porque, na verdade, estereotipa um pouco o Renato Gaúcho. Então, tem coisas sobre o 82º par de óculos escuros que ele comprou, as disputas dele como jogador de futebol, dizendo que a CBF vai reconhecer os títulos. Enfim, tem coisas divertidas, mas é um tipo de perfil falso, que eles chamam de um fake, em que você identifica claramente que é falso, porque ele é tão exagerado que, evidentemente, é falso. Mas há casos em que esses perfis não são assim, não são tão jocosos, são casos em que você não consegue identificar isso. É um caso famoso aqui do Tribunal de Justiça do Rio, de uma mulher que teve um perfil falso criado, descobriu pela sobrinha de 15 anos que havia um perfil falso dela no Facebook, que continha todos os dados verdadeiros dela, local onde trabalhava, endereço, nome completo, idade, tudo verdadeiro, mas veiculava fotos de atividades sexuais dela, dizendo que ela gostava daquilo, que ela era ninfomaníaca e tal, e que
gostava de postar aquilo. Tudo era verdadeiro, menos esse detalhe. Então, esse é um caso importante. O que se discute aqui juridicamente, né? Os gestores das redes sociais são responsáveis pelo dano causado, porque, obviamente, quem cria esses perfis é responsável, mas é muito difícil identificar essas pessoas. Normalmente são criadores anônimos, hackers, é muito difícil você localizar aquela pessoa. Quem poderia, talvez, localizar seria o gestor da rede social, né? O sujeito que é vítima disso dificilmente consegue localizar o autor dessa ofensa. E aí a discussão é, o gestor da rede social responde ou não responde por esses danos causados? Havia duas correntes, basicamente, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma que entendia que o gestor era sempre responsável, porque aquilo era um dano e aquilo entrava, digamos assim, numa cadeia de fornecimento, embora aí de um serviço gratuito, né, e, portanto, ele era solidariamente responsável e responderia. E outra corrente que dizia, que reconhecia ou afirmava que era difícil, tecnicamente, o gestor acompanhar todo o conteúdo que é colocado na rede social e, portanto, só considerava o gestor responsável a partir do momento em que a vítima notificasse o gestor da rede social e dissesse, olha, existe um perfil falso a meu respeito. Se o perfil falso continuasse mantido, aí o gestor da rede social passava a ser responsável. A legislação brasileira, infelizmente, criou uma terceira corrente muito ruim com o Marco Civil da Internet, que no seu artigo 19 disse o seguinte, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet, assim, há uma definição no início do Marco Civil sobre os tipos de provedores e as redes sociais são considerados provedores de aplicações de internet. Somente poderá ser responsabilidade civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Ou seja, o Marco Civil, ignorando ambas as correntes, terminou uma terceira corrente, criou uma terceira corrente em que você precisa notificar judicialmente, com ordem judicial específica, aquele provedor. Antes disso, ele não pode ser responsabilizado. Isso tem sido muito criticado, esse dispositivo. Ele cria uma judicialização imensa dos conflitos, né? Esse é o primeiro ponto. Você atrai todas essas demandas para dentro do Poder Judiciário. Poder Judiciário, que pelo próprio formalismo do processo, o fato do processo ser um expediente formal, faz com que ele não tenha a velocidade necessária para emitir as ordens de retirada desse conteúdo, porque a gente sabe que se um conteúdo fica na internet, permanece na internet por 2 ou 3 dias a mais, isso pode ser fatal, porque esse conteúdo pode ser reproduzido em cadeia, né? Então, essa previsão do após ordem judicial específica, ela é muito negativa. Ela tem a sua explicação, os autores que defendiam isso diziam que isso era necessário para ter um controle, para evitar que o gestor da rede social, de certa maneira, ficasse preocupado e tirasse logo o conteúdo do ar, o que frearia a liberdade de expressão. Esse era o argumento para justificar a ordem judicial específica, mas a realidade brasileira é totalmente contrária. Ao contrário, né? A gente vê situações, muitos casos, em que, mesmo com ordem judicial específica, os gestores mantêm o conteúdo, né? Sujeito a multa diária, vão discutir, porque é uma política, normalmente, da matriz da empresa, em outro país, onde há uma postura mais de proteger a liberdade da empresa, de certa maneira. Então, a realidade é completamente outra no Brasil. Então, essa previsão de ordem judicial específica mais atrapalha do que ajuda, mas foi assim que o Marco Civil da Internet cuidou dessa matéria. Não cuidou da veiculação de imagens, não cuidou da autorização do uso dessas imagens. O projeto de lei de proteção dos dados pessoais também não cuida dessa matéria. Essa é uma matéria que simplesmente não é discutida, não há projeto de lei no Congresso em torno disso. Ao contrário, a gente vai falar um pouquinho também desse ponto já já. Qualquer tentativa de certa maneira, criar parâmetros para a atuação
dos meios de comunicação é prontamente rechaçada no Brasil sob o fantasma da censura. Olha, isso é censura, então não podemos ter parâmetros, tem que ser uma coisa absolutamente livre, qualquer intervenção legislativa é um ato de autoritarismo. Então, esse discurso que vem do nosso passado histórico, vem dos nossos receios, ele acaba sendo usado para você não ter parâmetros, que não impede os conflitos, ao contrário, multiplica os conflitos e faz com que isso seja decidido sempre pelo judiciário, e aí sem nenhum parâmetro, ou seja, às vezes num sentido, às vezes no outro, como a gente vê em muitos casos envolvendo o uso de imagem. O terceiro dos 5 pontos é o direito de sátira. O direito de sátira é uma figura muito... está ficando cada vez mais citada hoje na jurisprudência brasileira, já tem alguma estrada em outros países, em países europeus e nos Estados Unidos, e basicamente se refere ao direito que os meios de comunicação têm de usar do humor, usar da sátira para fazer uma certa ironia social, uma crítica social, sem que isso seja visto como uma lesão à honra, à reputação das pessoas que são retratadas nessas matérias. Esse é um tema extremamente polêmico, é sempre uma balança, né? Porque, claro, que se a pessoa exagera demais, digamos assim, no sarcasmo, na ironia, na sátira, ela acaba, às vezes, ferindo a honra daquela pessoa. Então, o equilíbrio, que é a pedra de toque nessa matéria, é um equilíbrio que não é fácil de ser identificado e que a gente só consegue ver mesmo analisando casos concretos, embora haja alguns parâmetros gerais que a gente possa estabelecer, o STJ tem tentado fazer isso, né? Um caso muito famoso, aí tem uma foto do Pasquim, né? Pasquim é um jornal tradicional brasileiro, os mais jovens não sei se conhecem, mas o Pasquim era um jornal bem humorado, muito famoso e que fez muitas críticas na época da ditadura militar, tem uma história, enfim, que é bastante ligada à história da liberdade de imprensa no Brasil. Mas a versão moderna do Pasquim, o que se tentou fazer, foi capitaneado pelo Ziraldo, era uma revista que circulou há uns anos atrás, chamada Revista Bundas, que era uma crítica à revista Caras, né? Então, essa revista circulou e tinha matérias jocosas com humor parecido com o humor do Pasquim, né? Um humor irônico, politicamente engajado, né? um pouco esculhambado, assim como era o Pasquim. E a revista Bundas, numa dessas matérias, num desses volumes, ela fez uma reportagem sobre o Castelo de Bundas, que era uma brincadeira com Caras, porque a Caras tinha o Castelo de Caras, as celebridades, até hoje tem, eu acho, né, o Castelo de Caras. As celebridades vão ao Castelo de Caras, né? Então, ela fez o Castelo de Bundas. E nessa reportagem, ela usou a foto do Castelinho de Itaipava, aqui do Rio de Janeiro. E disse, Castelo de Bundas e tal, foi inclusive construído pelo barão tal, que ficou muito rico vendendo papel higiênico, então tem a ver com bundas e tal, que ela fez uma brincadeira. E os herdeiros do barão, que são os atuais proprietários do Castelo de Itaipava, se sentiram ofendidos com aquela reportagem. Enviaram uma carta à revista Bundas e iniciaram, logo em seguida, uma ação judicial pedindo indenização por danos morais, né? E o STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi, por maioria, houve um voto vencido do ministro Castro Filho, que entendia que, de fato, a revista Bundas era responsável, né? O Castro Filho entendeu que houve uma ofensa à honra, mas a Nancy Andrighi, num voto bastante interessante, elencou alguns parâmetros, alguns fatores que ela usava para justificar o entendimento dela de que aquilo não era ofensivo à honra, não tinha tido aptidão suficiente para causar uma lesão à honra que gerasse responsabilidade civil, né? Primeiro, ela dizia, é um veículo humorístico, não é uma peça humorística dentro de um veículo sério, ou seja, qualquer pessoa que abre a revista já tem a expectativa de encontrar ali matérias que são jocosas. Ninguém é induzido a acreditar que aquela matéria é verdadeira, ela é claramente humorística, ela é voltada para essa intenção. A intenção principal da revista, disse a ministra Nancy Andrighi, na reportagem, não foi difamar a família, os herdeiros do barão, mas foi, ao contrário, fazer uma piada com a sua concorrente, entre aspas, que era a revista Caras, o seu alter ego
no mundo das celebridades, que era a revista Caras, e não atingir a família do Barão, né? A própria revista veiculou no número imediatamente seguinte, esse é um ponto interessante, que se liga à ideia de reparação não pecuniária, que está cada vez mais em voga na responsabilidade civil. Está aqui o desembargador Maldonado, que utiliza bastante esse instituto nas suas decisões, de maneira pioneira, mas o fato é que a revista veiculou no seu número imediatamente seguinte a carta da família em que ela se dizia ofendida, e a própria revista fez uma nota em seguida à carta, pedindo desculpas se aquela reportagem havia gerado alguma ofensa aos herdeiros do Barão, porque a intenção da reportagem não foi aquela, e isso foi mencionado pelo STJ. É interessante como o STJ valorizou nessa decisão o fato da retratação pública da revista ter ocorrido imediatamente em seguida, ou seja, isso, na visão do STJ, diminuiu a lesividade daquela conduta, porque o próprio público da revista teve imediatamente, ou o mais imediatamente possível, no volume seguinte, aquela retratação veiculada, né? Enfim, outros fatores. Essa decisão é muito interessante. O número está aqui do recurso especial, quem quiser ler na íntegra, é o 736015. Ela é muito interessante porque ela cria vários parâmetros pelos quais a relatora, ministra Ancine Andrighi, nesse caso, entendeu que não havia o direito de sátira superado os seus limites e atingido a honra da família, que aquilo estava dentro de uma esfera legítima de liberdade de expressão por meio do humorismo. Então, essa é uma discussão interessante no Brasil também, né? Outro caso famoso, o caso Luanópolis, né? O programa Pânico na TV fez uma reportagem, uma peça, né? como eles chamam, um episódio em que os repórteres, o Pânico, acho que todo mundo conhece, é um programa humorístico, né? Fez uma reportagem em que os repórteres do programa iam à cidade de Jaboticabal, onde teria nascido a Luana Piovani, e perguntavam para as pessoas o que elas achavam da Luana Piovani. Todo mundo dizia que ela era muito metida, que ela nunca tinha voltado à cidade, que ela nunca tinha feito nada pela cidade. E aí eles simulam, com a ajuda do prefeito, que se tornou réu na ação também, mas simulam um plebiscito para que a cidade mude de nome para Luanópolis, para ver se a Luana Piovani passava a dar atenção à cidade, né? E a Luana promoveu uma ação de indenização por danos morais junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, em que no primeiro capítulo da inicial ela prova que nasceu em São Paulo, né? Ela não nasceu em Jaboticabal, embora ela tivesse frequentado a cidade na infância. Então, enfim, o fato é que ela promoveu esse processo e conseguiu uma indenização, foi fixada em R$30 mil, se não me engano, contra o prefeito e os repórteres do programa, porque ali o Tribunal de Justiça de São Paulo, sem muito ver quais eram os parâmetros, sem fazer o sopesamento, entendeu que não podiam brincar com a imagem daquela pessoa, né, com a vida daquela pessoa, sem o consentimento dela, o que é uma decisão talvez muito rigorosa, porque, evidentemente, o humor parte, em certa medida, da falta de autorização. Se a gente pensar em políticos, em pessoas que são caricaturizadas, né, o tempo todo pelos meios de imprensa, isso, obviamente, não pode depender da autorização da pessoa. Então, aí, talvez tenha pendido demais para a proteção da honra o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a postura melhor é a postura adotada pelo STJ de tentar trabalhar quais são os parâmetros, o que faz uma ofensa, uma peça humorística ser ofensiva à honra, de modo a que a ofensa prevaleça sobre o próprio exercício da liberdade de informação, né? O STJ de São Paulo usou expressões fortes, como dizendo que ela sofreu humilhação pública, linchamento moral pelos cidadãos da cidade, enfim. Aí, claro, cada peça é uma peça, cada matéria é uma matéria, tem que ser olhado caso a caso. O quarto item dos 5 é o controle de conteúdo de cinema, né? No Brasil, a regulamentação, esse é um ponto que a gente explora muito no livro também. No Brasil, a regulamentação de cinema não prevê restrição de conteúdo, né? A gente não pode ter cortes de partes do filme, isso não é previsto na nossa legislação. Alguns países têm essas previsões, em casos muito excepcionais, o Brasil não tem. O Brasil, o que ele tem
é uma classificação indicativa de filmes por faixa etária, filmes que só podem ser vistos ou que sugere sejam vistos apenas a partir daquela idade, né? Então, há uma classificação para filmes, há uma classificação para programas de televisão. Há, na última revisão desses critérios de classificação, criaram uma classificação interessante para programa infantil na televisão, que é o ER, não é nem L, nem, que é livre, nem 10, 12, 14, 16, 18, que são as idades, mas é o ER, que é especialmente recomendado, né? São programas educativos para crianças, então é interessante isso, porque a gente sai de uma perspectiva que era puramente restritiva, né? No sentido de dizer não pode, não pode, não pode, para uma postura que é de recomendar, de prospectar, né? De promover, de certa maneira, a visualização daquela peça, daquele filme, daquele produto. Claro que isso tem que ser usado com cuidado, porque tem questões de concorrência e tal, mas é uma questão interessante. O fato é que a gente não tem na regulamentação uma previsão de restrição de conteúdo, mas pedidos volta e meia vêm ao Poder Judiciário invocando o direito do consumidor a não ser exposto a cenas fortes, o direito do consumidor a não ser chocado com certas versões dos fatos. Então, um caso famoso, por exemplo, o caso Tropa de Elite, foi julgado aqui também pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tentou vedar a circulação do filme, promovendo uma ação com pedido de antecipação de tutela, em que ela pedia para que fosse retirado, para que fosse suspensa a exibição do filme, que ainda estava por ocorrer, porque aquilo difamaria a honra da Polícia Militar. Acho que a maior parte de vocês deve ter visto o filme, claro que ele apresenta uma versão um pouco crítica da Polícia Militar, mas a juíza aqui do tribunal que julgou o caso, a juíza Flávia Viveiros de Castro, entendeu que não havia nenhuma ofensa à honra da polícia, que aquilo estava dentro do exercício de crítica que todo mundo tem o direito de fazer, que todo produtor de filme, todo idealizador de um filme, todo diretor tem o direito de fazer e, portanto, não concedeu a antecipação de tutela. Agora, teve um outro caso famoso aqui no Rio de Janeiro também, que foi o caso do A Serbian Film, que é um filme que não circulou no Rio de Janeiro, foi proibido por liminar, depois foi proibido por liminar em Minas Gerais também, circulou em alguns estados do Brasil, mas não circulou no Rio de Janeiro, porque às vésperas da sua estreia, pré-estreia, que ia ser no Odeon, um partido político, o DEM, promoveu uma ação para que a exibição do filme fosse suspensa, a premiere dele fosse suspensa, que ele não circulasse, ao argumento de que o filme continha cenas de pedofilia, né? O filme envolve uma série de questões, é um filme... não é um bom filme, não é um filme de alta qualidade, mas é um filme que envolve a história de um ex-ator pornô e tal, e tem, de fato, cenas feitas com uma boneca, em algum momento, que envolvem pedofilia. E o DEM promoveu uma ação onde o próprio partido alega que, afirma textualmente na inicial, que não viu o filme, né, que tem notícia de que há cenas de história. Quando a juíza daqui do Tribunal de Justiça deu a liminar, o Globo fez uma reportagem sobre o filme que chamava A Proibição do Filme que Ninguém Viu, porque entrevistaram os 2 deputados que tiveram a iniciativa de promover a ação, os advogados que fizeram a inicial e a juíza. E todos eles disseram que não tinham visto o filme. Então, é interessante, quer dizer, claro que a pedofilia é um assunto realmente grave, mas virou uma coisa tão intocável, né? Não se fala do assunto, virou um tabu tão grande que a gente proíbe o filme sem nem ver o filme, né? Sem nem saber se realmente tem essas cenas ou não. Nenhuma das pessoas diretamente envolvida naquela causa assistiu ao filme, nem parcialmente, nem totalmente, não viu sequer uma cena do filme, conforme declarado na reportagem do Globo. Uma coisa parecida aconteceu no México agora, o livro do Gabriel Garcia Marques, que é Memórias de Mi Putas Tristes, que estava sendo filmado no México e foi proibida a filmagem ao argumento de que há pedofilia, porque a cena inicial do livro é ele tendo relação sexual com uma virgem de 18 anos, né, idade menor, no México, então há pedofilia e, portanto, a filmagem do filme foi proibida, que é uma situação extremamente preocupante para a gente. Quando as pessoas falam em censura, em coisas, normalmente se referem a casos muito menos expressivos. Esse tipo de caso acaba ficando em segundo plano
quando, na verdade, aí talvez você tenha, de fato, uma vedação que não se interessa pelo conteúdo, que sequer vê o conteúdo antes de proibir. Aí sim você tem um mecanismo que se aproxima da censura prévia, né, que é o que acontecia no regime militar. Então, essas questões envolvendo o controle de conteúdo do cinema são também questões muito palpitantes. Há muitos casos, há casos bastante interessantes, são riquíssimos, não dá para a gente passar todos aqui, mas são casos que envolvem essa relação da comunicação aí mais ligada ao cinema com o público consumidor, de que maneira isso tem que ser tutelado, ou, ao contrário, é um espaço de liberdade mesmo, né? Essas são as polêmicas que a gente tem hoje nessa matéria. E o quinto e último ponto, talvez o mais complexo, é o que diz respeito às biografias não autorizadas. Para quem nunca participou do fórum, está aqui pela primeira vez, a gente prioriza bastante os debates no nosso fórum. Então, eu vou abordar esse último ponto e vou me reservar aqui mais detalhes nas perguntas que, eventualmente, o auditório tenha. Mas o quinto ponto é importante, é um debate que está na ordem do dia hoje, de respeito à comunicação impressa, mais especificamente ao mercado livreiro, editorial, que é o problema das biografias não autorizadas, que todos vocês devem ter acompanhado pelos jornais aí, o forte debate que se estabeleceu nessa matéria. Foi um debate muito alimentado por um caso específico, é o caso do Roberto Carlos, né, essa obra que foi escrita pelo Paulo César de Araújo, que chama Roberto Carlos em Detalhes, e que, num acordo entre a editora e o Roberto Carlos, numa ação promovida pelo Roberto Carlos para impedir a circulação do livro, a editora fez um acordo com o Roberto Carlos e houve a suspensão do livro. Eu participei de um debate na Casa do Saber com o Paulo César de Araújo, que é uma pessoa muito divertida e que contou detalhes que realmente são assustadores da história. Por exemplo, o dia em que ele chegou para fazer uma audiência no processo criminal, porque houve um processo civil e um criminal. O processo criminal foi fazer uma audiência e, como era audiência criminal, o Roberto Carlos foi pessoalmente à audiência e que foi muito cordato e tal, aquela coisa toda, mas que, em determinado momento, o juiz pediu para o Roberto Carlos para tirar uma foto com ele, né, antes de começar a audiência, e deu a ele um CD, né, isso me contou o Paulo César de Araújo, deu ao Roberto Carlos um CD dizendo que ele tinha uma banda amadora, que queria saber a opinião do Roberto. E o Paulo César de Araújo, que é muito engraçado, virou para mim e falou assim, ali eu vi que eu estava lascado, que não tinha mais processo para mim. Enfim, claro que são versões só dele, nunca ouvi o Roberto Carlos sobre isso, mas é interessante como é que essas coisas de fato podem acontecer na prática judicial, porque todo mundo é humano, está ali em volta de um mito, né, de uma pessoa como é o Roberto Carlos. Mas o fato é que esse livro foi tirado de circulação por um acordo entre a editora Planeta e o Roberto Carlos. Numa dessas ações, os livros estão estocados em algum lugar que só o Roberto Carlos sabe, e o livro não circulou, né? Foi vedada a circulação. Não foi vedada porque foi um acordo, né? Não teve uma decisão judicial efetivamente vedando aquilo. Mas, claro que há detalhes no livro, né? O livro chama Roberto Carlos em Detalhes, há detalhes no livro que são detalhes difíceis, detalhes controversos, coisas sobre o acidente em que ele perdeu a perna, sobre a morte da mulher dele, detalhes tristes da trajetória dele, né? Há um pedaço do livro que, ao exaltar o Roberto Carlos, né, como uma pessoa que venceu na vida, fala que ele venceu sofrendo muito, né? E esses sofrimentos, evidentemente, fazem parte da biografia dele, e isso é tratado em detalhes no livro. O que aconteceu no Brasil foi que se tornou um debate muito extremado, né? Esse fato gerou um debate muito extremado na opinião pública, envolvendo, de um lado, biógrafos e artistas que eram favoráveis à liberdade de expressão, viam nisso uma restrição intolerável à liberdade de expressão, à liberdade artística do biógrafo, e, de outro lado, artistas diziam, não, espera aí, tem a nossa privacidade, a gente tem também o direito à privacidade, que, inclusive, ficaram conhecidos no movimento, como é que era o nome do movimento? Procure Saber, que era o nome do movimento que reunia as celebridades envolvidas nesse debate,
Caetano Veloso, Paulo Lavigne, tinha outros, Chico Buarque se manifestou, enfim, houve uma enorme polêmica nos jornais em torno disso. O que acontece no cenário brasileiro para todo mundo entender, né? O artigo 20 do Código Civil, que é um artigo muito mal redigido, né? Como, de resto, vários artigos do Código Civil de 2002 são mal redigidos, mas esse é um artigo que diz respeito a esse tema e que saiu com uma redação bastante falha. Esse artigo diz o seguinte: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais, né? Esse artigo é muito criticado porque ele simplesmente exclui a ideia de liberdade de informação, de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa. Se a gente aplicar o artigo literalmente, nenhum jornal poderia, por exemplo, publicar a foto de um político, né, que foi vaiado ao votar, por exemplo, isso é um caso real, né? Ao votar, o político foi votar, foi vaiado pela população, o jornal não poderia publicar a imagem desse sujeito sendo vaiado, veicular o nome dele sendo vaiado, porque nem foi autorizado o uso da imagem, certamente não seria, e nem é necessário a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública. Então, seria vedado. Além disso, ainda se destina a fins comerciais, né? Então, preenche dois requisitos alternativos do Código para a vedação. Então, os jornais não poderiam fazer isso. E, evidentemente, eles fazem. Não há nenhum problema em fazer isso, porque a leitura desse artigo, desde o primeiro dia da entrada em vigor, desde até um pouco antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, a leitura desse artigo é que ele simplesmente se omitiu em relação à liberdade de informação, que é um direito constitucional e que, portanto, tem que ser ponderado, no caso concreto, com o direito à privacidade, à imagem, à honra daquela pessoa que vai ser retratada, e, se for um fato de relevante interesse público, prevalecerá a liberdade de informação, né? Então, isso sempre foi o entendimento da doutrina civilista, dos intérpretes do Código Civil, nunca houve discussão sobre isso. No caso das biografias, contudo, por conta de 2 ou 3 casos emblemáticos, um deles aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é o caso Garrincha, do livro Estrela Solitária, acabou se difundindo a ideia nos corpos jurídicos de editora e, às vezes, até no público em geral, de que, se não tiver a tal da autorização prévia, não pode ter veiculação da biografia. Isso não tem, esse entendimento, notem, não tem nenhum amparo no Brasil, porque não há um artigo sobre biografias. O artigo que se usa é o artigo 20, que é o mesmo artigo que a gente usa para jornal, para revista, para tudo isso, né? A gente está falando de veiculação da imagem, do nome, etc. Então, é um entendimento, digamos assim, mais conservador que aconteceu nas biografias. Claro, por quê? Porque as biografias são livros preparados com mais antecedência, que não dão uma notícia urgente ao público, que são fatos que podem ser veiculados ou não. Então, claro que tem razões para isso. Mas o fato é que é um entendimento, é uma interpretação mais rigorosa do mesmo artigo de lei, sem nenhum fundamento normativo para isso, né? E o que aconteceu em consequência? Todo herdeiro de pessoa famosa ou as próprias pessoas famosas, diante de uma veiculação de uma biografia ou de um livro que retrate a pessoa, promovem ação, tentam ou impedir ou obter uma indenização por conta desse uso, num uso que acaba sendo muito patrimonialista dessa ideia, né? Muitas vezes o que a pessoa quer é um dinheiro, é uma participação nos lucros daquele produto, acha que a imagem está sendo explorada sem o direito, sobretudo no caso dos herdeiros, né? É interessante porque na legislação brasileira os herdeiros não herdam o direito de imagem, nem a história da vida da pessoa que morre, né? Eles herdam direitos autorais patrimoniais sobre obras daquelas pessoas, mas não têm direito a qualquer lucro advindo do uso da imagem ou do nome daquelas pessoas. O que eles têm direito a fazer é pedir para que cesse o uso quando ele violar a honra da pessoa falecida, a privacidade da pessoa falecida. Então, há uma confusão nisso, né? Se vê, muitas vezes, isso se enxerga isso como uma espécie de herança. Então, o fato é que se formou esse entendimento, ou seja, precisa de autorização prévia para ter segurança para publicar biografia no Brasil, né? É, de certa maneira, compreensível que, diante da postura que foi adotada pelos tribunais, em alguns casos concretos,
os corpos jurídicos de editoras sejam mais conservadores e, portanto, digam, obtenham lá a autorização de todos os herdeiros, porque senão tem risco, né? Isso que todo jurídico de editora vai dizer, porque o sujeito está... Não só de editora, isso acontece também em filmes, né? Filmes biográficos, né? Então, se difundiu um pouco essa ideia de que precisa de autorização prévia. Contra isso, os biógrafos estão lutando, e há projetos de lei no Congresso, e há até uma ação direta de inconstitucionalidade, em que se pede que haja uma espécie de liberdade total, de carta branca, para que se escreva tudo sem autorização prévia. Sem autorização prévia, tudo bem, mas, evidentemente, você vai ter que olhar o conteúdo dessas biografias. É difícil escapar disso se a norma não tiver, se a lei não trouxer parâmetros. Por exemplo, uma biografia que descreva, isso aconteceu na França, descreva na íntegra as conversas entre uma atriz e o seu terapeuta, né? Evidentemente, essas conversas são cobertas por sigilo profissional. Evidentemente, essa pessoa tem o direito de impedir a circulação dessas conversas, né? Isso está garantido na legislação, né? Mas, não, isso é censura, então vamos deixar circular, deixa o livro circular. Aí não, quer dizer, ou seja, o debate ficou muito polarizado no Brasil. Ou é autorização prévia ou é carta branca. Quando, na verdade, existe um meio termo nisso. Existem limites, restrições, né? Alguns países trazem parâmetros legislativos, né? Dizendo, por exemplo, que informações médicas, dados sensíveis, né? Outras questões têm que ser vinculadas de maneira especial, com certa cautela, ou não serem vinculadas, né? Então, há maneiras de debater isso de um modo mais profundo e responsável, mas isso virou um grande embate no Brasil, entre celebridades, e, obviamente, isso alimenta os jornais, né? O Paulo Coelho, por exemplo, deu uma declaração dizendo que a vida dele não pertence a ele, pertence ao público, né? Então, que o público tem o direito de retratar a vida dele toda. Aí o Caetano Veloso foi lá e deu uma declaração dizendo que isso é um absurdo, Chico Buarque dizendo que tem privacidade, como é que pode? Então, quer dizer, virou um enorme debate, mais para a página das fofocas do que propriamente para os casos jurídicos. O caso Garrincha é um caso emblemático, né? Porque as herdeiras do Garrincha que promoveram o pedido de indenização retirada, e o argumento principal usado no livro, usado no caso, foi de que o livro descrevia detalhes da vida sexual dele, inclusive, em uma passagem, o Rui Castro faz uma brincadeira com o fato dele ser oriundo da cidade de Pau Grande. E aí faz uma brincadeira com isso, foi considerado ofensivo, e as herdeiras conseguiram uma indenização. Mas os fundamentos dessa decisão foram fundamentos muito extremados. Não houve uma parametrização como deveria haver, talvez pelo momento histórico, foi um dos primeiros casos em que esse assunto veio à tona. Então, ficou um caso muito emblemático. Esses outros dois casos são famosos também. Noel Rosa, uma biografia, esse livro está proibido, né, porque os herdeiros de um dos autores conseguiram impedir a circulação do livro, embora ele tenha deixado em vida declarações de que ele podia circular. E esse outro do Lampião, Mata Sete, do Pedro de Moraes, que é um advogado nordestino, é um livro que sustenta que Lampião era homossexual. Foi proibido uma ação promovida no Nordeste, em que a decisão da antecipação de tutela é uma daquelas decisões caricaturais, em que o juiz diz que, ao alegar, ao sustentar que Lampião era homossexual, o livro fere valores profundos do Nordeste brasileiro, né? Então, enfim, do cangaço e de outras questões. Então, é uma decisão interessante. Esse aqui é um caso envolvendo Guimarães Rosa. Guimarães Rosa tem... a família do Guimarães Rosa é muito atuante na tentativa de impedir a circulação de imagens dele. E o Silvio Tendler, que é um cineasta, estava fazendo um filme, um documentário sobre a viagem que Guimarães Rosa fez pelos sertões, e foi proibida a utilização de imagens do Guimarães Rosa. Então, o que ele fez? Ele veiculou o filme apagando a imagem. Vocês estão vendo aí uma foto de uma cena do filme, não sei se dá para ver, tem um personagem branco ali, é uma foto dele apagada, e o Silvio mudou o título do filme, passou a ser Sujeito Oculto, e virou um filme que é um filme sobre como isso tem impedido no Brasil o acesso do público a imagens de arquivo, a informações importantes para a construção e compreensão da história nacional. Esse debate polarizado, na verdade, não prejudica
O grande prejudicado não são as editoras nem os biografados, o grande prejudicado, evidentemente, é o público, porque a gente fica assim, esperando uma informação parametrizada, restrita, que às vezes venha da maneira correta e, na verdade, informação nenhuma vem por conta dessa polarização. Por exemplo, no jornalismo, a gente tem um código de ética dos jornalistas que, por exemplo, impõe a todo jornalista o dever de ouvir o outro lado, né, a outra versão da reportagem que ele está veiculando, se ela é uma reportagem que atribui um fato negativo a uma pessoa. Ele pode circular aquela informação, mas ele tem que ouvir o outro lado. Não é à toa que em várias reportagens que vocês leem, a redação tentou contactar fulano, não atendeu, não foi possível, alguma coisa, não quis dar declaração, quer dizer, porque isso está dentro do Código de Ética Jornalística. Então, ter algum código de ética, algum código de deveres de conduta para as biografias não é nada de anormal, não é nada de estranho, não é nenhuma intervenção estatal, é simplesmente você ter uma espécie de parâmetro para a atuação dos biógrafos, que, no fundo, tem essa característica. Né? As pessoas, às vezes, acham, isso é diferente porque é literatura. Né? Mais ou menos, porque a biografia tem essa característica, é uma literatura que lida com fatos reais, pessoas reais. Né? Então, ela se aproxima bastante do jornalismo nesse sentido. Né? Então, a gente ter a mesma disciplina do jornalismo faz bastante sentido no campo das biografias. Enfim, de maneira geral, esses 5 pontos que eu quis colocar a vocês, eles tentam mostrar esse abismo que existe hoje entre direito e comunicação. Né? É um distanciamento que tem razões históricas, né? Toda a censura que o Brasil sofreu durante o período da ditadura militar deixou marcas muito profundas, deixou receios muito profundos em relação a qualquer tentativa do direito de tentar entrar naquilo, criar deveres de conduta, de alguma maneira criar algum parâmetro para aquela atuação. Então, por razões históricas, esse é o campo da comunicação é considerado um campo extremamente livre, o que está em dissonância com a nossa Constituição, no sentido que a Constituição diz claramente que a circulação, por exemplo, de imagens, os serviços de televisão, os serviços de rádio, são serviços públicos concedidos. Né? O Poder Estatal concede esses serviços, são concessões ou permissões. Né? Em qualquer serviço público você tem uma certa regulamentação, deveres que têm que ser adotados para preservar o interesse do público, de maneira geral, o público consumidor. Né? Então, é um campo onde tudo isso é visto de maneira com muita restrição, com muita hesitação, né? E, na verdade, cria um falso problema, porque, na verdade, quando a gente também deixa tudo absolutamente livre, quando a gente não garante, por exemplo, a pluralidade de acesso à informação, a pluralidade na construção dessa informação, a gente acaba tendo informações que não podem ser checadas, não podem ser verificadas. A gente tem essas dificuldades. O jornal o Globo tem um mérito no Brasil de ter sido o único veículo de imprensa que reconheceu que apoiou o golpe de 64. Né? E aí você tem 2 reportagens que são absolutamente antagônicas, reconheceu que apoiou, reconheceu que foi um erro. Agora, há vários veículos que apoiaram, que fizeram uma leitura simpatizante. É difícil porque nunca há uma leitura objetiva das coisas, né? Ela é sempre, de certa maneira, subjetiva, mas que às vezes não deixam claro essa linha editorial. Então, no fundo, não é tanto uma questão de ter informação verdadeira, mas de ter informação transparente, né? Da gente saber por que aquela informação está sendo vinculada e não outra, qual é o enfoque dado àquele tipo de notícia, qual é a linha eventualmente seguida pelo editorial do jornal. Enfim, essas são questões importantes para a gente definir que mídia a gente quer, né? Se a gente quer realmente uma mídia com acesso, com pluralidade, com transparência, né? Que são questões que as pessoas vêm cada vez mais solicitando. Aí uma foto das manifestações de 2013, né, em que a pessoa saiu com um cartaz, saímos do Face, né, ou seja, deixamos as redes sociais, estamos nas ruas. Quer dizer, há um certo anseio, digamos assim, por uma participação mais ativa. A internet fez muito isso, né? Vários especialistas mostram como a construção das notícias, das informações, né, que vinham até nós, era uma construção, antes da internet, muito hierarquizada. A gente dependia muito das agências de notícias, das emissoras de televisão, né? E, hoje em dia, essa hierarquização está se dissolvendo, de certa maneira, porque a gente tem
pessoas produzindo informações individualmente na internet, o que, claro, tem seus riscos também, né? Você acaba, às vezes, tem muitos estudos mostrando a difusão de um certo ódio nas redes sociais, como as informações menos controladas acabam exasperando, às vezes, as situações, mas, de outro lado, tem uma grande vantagem, um grande mérito, que é o da pluralidade na construção dessas informações que chegam a nós. E o direito, acho que a grande conclusão é essa, eu citei uma frase do Owen Fisk, que é um professor americano, a ironia da liberdade de expressão, né, em que ele diz: o direito não é um inimigo da liberdade de imprensa, da liberdade de informação. O direito ele tem que estar ali, ele tem que estar presente, como tem que estar presente em qualquer atividade da vida social, porque se você não fizer isso, você acaba tendo uma liberdade tão ampla que, no fundo, ela prejudica mais do que ajuda. Essa, em síntese, a mensagem que eu tinha para transmitir a vocês, e estou à disposição para as perguntas, agradecendo a todos vocês pela paciência nessa segunda-feira de manhã. Muito obrigado.